Olá, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Quem não quer se relacionar bem? Nós vamos conversar com o psicólogo e especialista em programação neurolinguista, Alfredo Welker. Ele que é escritor do livro O Psicólogo, o Teólogo e o Samurai. Alfredo, um prazer ter você em nosso programa. É sempre bom conversar com você. E relacionamento é um assunto que acho que desinteressa a todo mundo, não é? Com certeza, o tempo todo a gente está se relacionando. Ou com os nossos pais, com os nossos medos, com os nossos ídolos, enfim, com todas as pessoas que fazem parte do nosso modelo de mundo. E a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente vê essas pessoas, faz a gente ser feliz ou infeliz. E isso já começa na infância, quando nasce o bebê já começa essa questão do relacionamento, né? Isso. A gente nasce como se fosse um quadro em branco. E a gente começa a receber informações e muitas vezes as pessoas que estão próximas a nós, tipo nosso pai, nossa mãe, às vezes um tio, um amiguinho, professor, o primeiro namorado, a primeira namorada, eles trazem já uma forma de se comportar, de ver as pessoas, de tratar, de ser agradável, de ser às vezes desagradável. E como a gente não tem filtro no começo da vida, quando a gente nasce, a gente vai adquirindo, vai acrescentando isso. Até o momento quando a gente se torna adulto e começa a ter consciência do que a gente planta, a gente colhe. Da maneira como a gente trata as pessoas, muitas vezes a gente recebe de volta esse tratamento. E aí é onde entra a leitura, o nosso trabalho para estar clareando esse pensamento. Certo. Você falou que nós, quando nascemos, somos uma tela em branco e a gente vai recebendo essas impressões e tudo o que acontece com a gente vai agregando para a nossa formação. Então, isso explica porque muitas vezes nós temos comportamentos que a gente nem sabe por quê, atitudes, e daí a gente vai refletir, olha para trás e vê que isso foi aprendido e a gente nem quis ter determinadas atitudes, mas isso veio lá da nossa infância, é isso? Com certeza. Muitos comportamentos nossos são mecânicos, passaram a fazer parte da rotina, então às vezes a gente nem pensa sobre isso. Igual dirigir um carro, quando a gente vai aprender a dirigir, a gente presta atenção no volante, esquece da marcha, esquece do pedal, daí lembra da alavanca, lembra do volante, até que chega um momento que de tanto repetir o processo, ele se torna mecânico. A gente entra dentro do carro, pensa num objetivo, onde eu quero ir e vai quando nossa, já cheguei, nem percebi quantas vezes eu apertei o pedal do freio, o pedal da embreagem, quantas vezes eu troquei de marcha. Qualquer pessoa se tentar lembrar disso não vai lembrar a quantidade. Os relacionamentos e a nossa vida também acaba acontecendo isso. E chega um momento que a gente tem que parar e repensar. Eu estou feliz, eu estou bem, o que eu aprendi está me servindo? Caso contrário, o relacionamento vai ser superficial. Por exemplo, nas mídias sociais, facilita muito eu ampliar o meu leque de amigos, se eu não tenho relacionamento, encontrar um relacionamento, mas esse relacionamento vai ser um relacionamento superficial. Tem muito mais do que somente teclar e ver a foto dessa pessoa, a imagem dela numa webcam. E sim, no contato pessoal vai ter o cheiro dessa pessoa, o tom da voz, a postura da pessoa, as reações dela que vão ser totalmente diferentes. Então, tem muitas outras formas de entender, de aprender o ser humano que talvez a gente não percebeu, não prestou atenção. Voltando assim quando a gente tem aquelas atitudes que a gente fala assim, puxa, eu tive uma atitude de repente com o meu parceiro, né, uma parceira, que não aquilo foi automático, não era uma coisa que eu queria ter, mas daí você volta para trás e sabe que aquilo era intrínseco a você, estava em você.
Como mudar essa situação? Você tem condições de voltar e mudar os seus condicionamentos, aquelas coisas que foram aprendidas desde a sua infância? Geralmente as pessoas elas não têm muita consciência de quando ela aprendeu aquele comportamento. Um exemplo disso que todos podem pensar sobre isso é o fogo. Nós não colocamos a mão no fogo, porque um dia nós queimamos a nossa mão ou uma parte do corpo e isso causou dor. E isso faz com que a gente se afaste do fogo. E, estatisticamente, a maioria das pessoas se queimou a primeira vez ou numa vela, ou num isqueiro, ou num palito com um palito de fósforo. A partir daí, o cérebro dela generalizou. Fogo queima, então não coloco a mão. E muitas vezes a gente está acostumado a fazer isso com pessoas. Às vezes uma pessoa com certa característica nos tratou mal ou teve uma reação que não foi satisfatória para nós, a gente começa a evitar, e que seria de uma forma simples, falar a palavra preconceito. O preconceito é um conceito que nós adquirimos ao longo da nossa vida ou num tempo passado e estamos simplesmente reproduzindo, sem pensar que às vezes a aparência física da pessoa é igual, mas o comportamento, o modelo dela agir e pensar é diferente. E isso não é só assim, isso pode ser modificado. Da mesma forma que a gente entende que o fogo queima, mas está cheio de cursos por aí de andando sobre a brasa. Eu mesmo coordenei 3 cursos no ano passado, onde as pessoas andaram descalços sobre 10 metros sobre a brasa. E é só digitar na internet, caminhando sobre as brasas, vai ter filmagem e pessoas caminhando sobre a brasa, e a brasa não queima. Então, da mesma forma que muitas vezes o fogo pode não queimar, é claro que com um certo preparo psicológico, a nossa reação e o nosso comportamento com as pessoas pode ser reprogramado mentalmente. Nós podemos mudar essa reprogramação, essa programação, e da mesma forma que nós aprendemos a falar a nossa língua, português, e eu quero falar inglês, eu entro numa escola e faço um curso intensivo e aprendo a falar uma nova língua, eu posso aprender a se comportar de uma forma diferente, de forma mais assertiva, e melhorar toda a minha vida profissional, os meus relacionamentos, o meu relacionamento com meus pais, com meus amigos, com os meus vizinhos, simplesmente encontrando uma nova forma de ver. E isso está disponível. Abrindo a sua mente, fazendo uma reprogramação de conceitos, né? Na verdade é por aí. Gente, a gente volta daqui a pouquinho, depois, comerciais, não saem daí não, que eu vou segurar o Alfredo aqui com a gente. Voltamos já.